Olá pessoal, pessoal do Insta, já estamos aqui ao vivo, pessoal do Face também. Olá, vamos compartilhando. Bom dia a todos. O pessoal do Face está só vendo eu aqui, deve ter falado, cadê a Cláudia? Tá aqui do meu lado. Eu peguei na mão para compartilhar que é melhor. Hoje não estaremos no YouTube, estaremos só aqui no Face e no Insta, porque lá no YouTube a imagem fica muito ruim, então nós vamos gravar aqui no IGTV e depois nós vamos publicar no YouTube. A imagem do notebook, a qualidade da câmera é ruim. Olá, bom dia, Vanderlei, tudo bem, meu amigo? Bom dia. Deus abençoe. Vai chegando aí gente aqui também do Facebook e compartilha, por favor, esta live para que outras pessoas sejam alcançadas. O tema de hoje é: o mal que você não trata te maltrata. Tem gente sendo maltratada aí, né? Então você tem que tratar esse mal aí, cortar pela raiz, para que você possa ter paz na sua vida. Então, o mal que você não trata te maltrata, tá bom? Então, entenda isso aí, né? O mal que você não trata te maltrata. Vai compartilhando aí, tá bom? Para que outras pessoas sejam alcançadas. O mal que você não trata, o Facebook não gosta que a gente compartilhe para muita gente, não. Se fosse coisa errada, besteira, eles gostariam, né? Aí você poderia compartilhar à vontade. Vamos lá, pessoal, vai chegando conosco. Esse é o Café com Fé, sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020, né? Então vai chegando conosco aí, tá bom? E já vai compartilhando aí para que todos sejam alcançados por essa mensagem, tá bom? Vamos lá com a gente, né? Fique conosco aí no Café com Fé, para que você seja tocado por essa palavra abençoada, né? Vamos lá então. Tema de hoje: o mal que você não trata te maltrata, tá bom? Então, guarda essa frase aí, ela é muito realista, verdadeira, faz parte da nossa vida. Nós temos que aprender a cortar o mal pela raiz, né? E nós temos que identificar logo no início uma articulação ou algo ruim que pode gerar algo pior lá na frente, que pode agravar ainda mais a nossa vida, tá bom? Então o texto hoje chave está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, e a Cláudia ela vai ler pra gente. Vamos lá? E diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali, a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-lo-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então aqui nós vemos a vida de um profeta, um homem chamado Eli, da qual seus filhos também viviam com ele no templo, também eram profetas, mas a Bíblia diz que eles procediam de uma forma negativa. Os filhos de Eli eram homens ruins, né? E uma fraqueza não superada é uma derrota declarada. Entenda isso. Você precisa carregar isso na sua vida. Você precisa compreender isso. Uma fraqueza não declarada
ela não superada, ela será uma derrota declarada. Ou seja, quando você não identifica que ali é uma fraqueza, aquilo vai proceder, vai caminhar de uma forma mais negativa, ruim, e a situação vai piorar. Então, ele não identificou, desde o início da criação dos seus filhos, a falta de caráter daqueles meninos, né? Eles foram criados dentro do templo com Eli, eles foram criados ali debaixo de princípios de Deus, porém o proceder deles era um proceder negativo, era um proceder ruim. Eles eram homens que não tinham temor a Deus, que não respeitavam as pessoas. Você nota que quando o sacrifício, as pessoas subiam até o templo para apresentar o sacrifício a Deus, eles então usurpavam, eles roubavam o sacrifício, né? Numa falta de caráter absurdo. Como que pessoas que foram criadas como Ofni e Finéias, que é o nome dos filhos de Eli, chegavam ao ponto de tomar atitudes, de agir, de proceder dessa forma, não é verdade? Exatamente. Ontem a gente falou sobre princípios, né? Sobre as pessoas quebrarem os princípios, às vezes, para agradar uma outra pessoa. Aqui a gente vê exatamente o contrário, né? Esses meninos quebravam os princípios porque eles tinham um pai. Esse pai era sacerdote, quer dizer, ele era um dos homens de Deus respeitados. Era como ele se tivesse um título, né, hoje, vamos dizer assim. Mas naquele tempo era muito importante o papel do sacerdote, a imagem do sacerdote. E eles, ou seja, eles tiveram uma criação dentro das leis de Deus, eles cresceram dentro da igreja, né, do templo, e o pai foi deixando com que esses meninos fossem crescendo sem princípios, e eles acabaram sendo a vergonha dele. Assim acontece com a gente ao longo da nossa vida. Todos nós temos coisas a tratar dentro de nós. Ao longo da vida a gente vai passando por problemas, por situações, por traumas que vão gerando dentro de nós alguma falha, alguma coisa que vai quebrando lá dentro, e a gente às vezes tem a mania de empurrar para debaixo do tapete para não tratar. Porque não quer falar sobre o assunto, porque o assunto é chato, porque o assunto às vezes é dolorido, você não quer falar sobre isso. Mas aquilo vai criando uma raiz dentro do teu coração. E lá na frente ele pode trazer consequências muito, muito graves, às vezes no teu relacionamento, às vezes na criação dos teus filhos, né? Há tantos exemplos que a gente vê, né, hoje, às vezes medo, dúvida, trauma, às vezes falta de posicionamento, você não consegue se posicionar na tua casa, principalmente em relação à criação de filhos. Por exemplo, acho que Eli exatamente passou por isso. Ele não se posicionava dentro da casa e por isso os filhos cresceram do jeito que cresceram. Exatamente. Problemas, às vezes aquela pessoa que traz os problemas lá do trabalho, lá de fora para dentro de casa, falta de diálogo, muita coisa que a gente vai, ao longo da nossa vida, a gente vai deixando isso criar um ambiente, e isso vai ditando regras, e isso vai crescendo, aumentando de tamanho, gerando problemas em cima de problemas. E a gente sempre, às vezes as pessoas vão ignorando o fato de que existe um problema, existe um mal, que esse mal precisa ser tratado, né? Exatamente. A pessoa, ela não consegue identificar, né, Cláudia? Ela não consegue identificar ali o mal, a brecha, né? Às vezes é uma brechinha bem pequenininha, o comportamento negativo, né? Que aquela pessoa que tem o costume de trazer, o pai ou a mãe tem o costume de trazer os problemas do trabalho. Às vezes teve um dia difícil no seu trabalho, né, nos seus negócios, e ele acaba trazendo aquilo para dentro da casa, né, aquela coisinha, e se fecha, né, às vezes fala, não, eu não maltrato os meus filhos, né, mas às vezes você não passa um tempo com eles. Exato. Né? Às vezes você não dá atenção a eles, às vezes você não brinca com eles, a criança quer brincar, quer se divertir, ela não entende que o seu dia foi ruim. Tudo aquilo ali vai acarretando em coisas negativas lá na frente. Então, né, nós temos que identificar já no início, né, o mal, quanto menor ele for, mais fácil de ser tratado. Então Eli, infelizmente, ele não identificou isso. Por que os rapazes foram criados dentro do templo? Olha que coisa, isso me chama muita atenção. Dentro do templo, eles foram criados dentro do templo e chegavam ao ponto de tomar decisões absurdas, de tocar ali no sacrifício. Né? Não tinham temor nenhum a Deus. E chegavam, como você leu no final, eles diziam, ó, me dá, e se você não me der, eu tomo a força. Quer dizer, ainda eram pessoas agressivas, pessoas ruins, e daqui a pouco você vai ver o fim de tudo isso, né? Aonde isso levou, aonde a atitude deles levou eles, né?
Porque se nós não tratarmos o mal no início, ele vai trazer sérios problemas na nossa vida. Às vezes, isso é óbvio. A Bíblia não fala, por exemplo, a criação que ele teve, que o Eli teve. Mas acontece com muitas pessoas, por exemplo, às vezes a pessoa teve uma criação, teve muita rigidez, ou o pai ou a mãe eram muito rígidos, às vezes teve violência dentro de casa. E às vezes isso gerou um trauma, um bloqueio dentro dela, que quando ela tem os filhos dela, ela acaba sendo permissivo demais, com medo de passar isso que ela teve na infância para os filhos. E aí isso acaba gerando também no filho essa indisciplina, essa permissividade, acaba gerando nos filhos coisas ruins e lá na frente vão te dar problemas também. Então, assim, a gente tem que sempre ter um equilíbrio, né? Por isso que a importância de você identificar o que eu tô errando, qual que é o mal, né? Às vezes, se você olhar lá atrás, na tua infância, você vai ver, às vezes foi abusado, às vezes sofreu violência física, às vezes coisas que você sofreu lá atrás e que às vezes a gente não gosta de lembrar, que o cérebro da gente ele bloqueia, pra gente não se machucar, ele bloqueia pra você não lembrar. Mas às vezes se você puxar pela memória, você vai falar, não, aquilo realmente me machucou, me feriu e eu tô errando com os meus filhos por conta desse erro que aconteceu comigo. A gente até citou esse versículo que esses dias numa outra live, um abismo chama outro abismo, né? Então, quando, às vezes, como você disse, ou o pai foi criado, o pai e a mãe, com muita rigidez, e ele não quer que os filhos passem por aquilo, às vezes privações, tem pai que foi criado com privação, passou dificuldade, passou necessidade, chegou a ponto de passar até fome, e depois ele diz, não, então meus filhos vão ter tudo, não e não sabe é dizer assim. Não, né, Exato. E tem gente que chega ao ponto de dizer, os filhos são meus, eu crio do jeito que eu quero, né? Só que depois vai pedir ajuda, quando não dá certo. Né? Os filhos são meus, eu crio do jeito que eu quero, aí cria, porque não é do jeito que eu quero, é do jeito certo. Né? Porque às vezes o jeito que eu quero, né, não é o jeito certo, porque se a gente for olhar, nós somos escravos de sentimentos. Quando você tem que punir o seu filho, quando você tem que repreender o seu filho, quando você tem que ser firme com ele, então você acaba passando a mão na cabeça e isso lá na frente vai te gerar uma série de problemas. Isso não só filhos, às vezes no teu trabalho, às vezes você é um líder, né? Mas quer agradar todo mundo. Eu ouvi até uma frase esses dias, eu achei muito sério. Se você quer agradar todo mundo, você não deveria, se você quer alegrar todo mundo, agradar todo mundo, não deveria ser um líder, deveria ser um palhaço. Não um palhaço no pejorativo, mas um palhaço profissão, que é aquele que faz ali a piada para entreter as pessoas. E um líder não é assim. Às vezes ele vai falar o que muitos liderados não querem ouvir. Às vezes ele vai se posicionar da forma como muitos não querem. Esse é o diferencial de um líder, né? Tem pessoas que estão num cargo de liderança aí na empresa onde trabalha, no negócio de trabalho, mas está vendo o negócio ruir, a coisa está acabando porque ela não consegue ter a postura que ela deveria ter, né? Que é cortar o mal pela raiz, chamar ali, né? Às vezes tem um funcionário ali que está procedendo de uma forma ruim, que você já devia ter chamado ele há muito tempo, notificado, chamado a atenção, às vezes até chegar ao ponto de afastá-lo, mas às vezes a pessoa não consegue fazer isso, né? Exato, tem não essa consegue, dificuldade. exato, ela não consegue ali. Isso também são em todas as áreas. Numa amizade, tem amizades que são destrutivas. Você está vendo que o teu amigo está te fazendo mal, que ele está te puxando para o fundo do poço, mas você não consegue cortar ali. Que às vezes a pessoa acha, mas ele é meu amigo desde a infância. Exatamente. Os nossos pais se conheciam. E a gente precisa ser seletivo em todos os nossos relacionamentos, porque senão aquela pessoa vai pro buraco e vai te puxar pro buraco junto, né? Isso aconteceu isso nos faz lembrar também de Abraão, né? Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus fala para ele, sai da tua parentela. E quando Abraão está saindo, a gente tem que imaginar muita coisa que a Bíblia diz, a gente tem que criar uma história em cima disso. Talvez o seu sobrinho devia ter um apego muito grande a ele, e ele disse, olha tio, eu quero ir junto, e ele leva o sobrinho. Só que não dá certo isso. No meio do caminho, a Bíblia diz que Abraão prosperou de tal maneira que a terra não sustentava ele e o seu sobrinho junto. Eles tiveram que se afastar, eles tiveram que se apartar. Então a gente vê, se o sobrinho tivesse um carinho grande mesmo por ele como tinha, na hora da decisão teria deixado o seu tio escolher o melhor. E não foi isso que aconteceu, né? Pelo contrário, Ló escolhe ir para as Campinas, que eram lugares bons, lugares agradáveis, e sobra para Abraão ir para o deserto.
Só que Abraão prospera no deserto e Ló se dá mal nas Campinas, que outrora se tornou ali, era a cidade de Sodoma e Gomorra, que todo mundo já sabe que foi destruída. Inclusive Ló perde a sua mulher na fuga de Sodoma e Gomorra. Então, Deus transforma a maldição em bênção? Transforma, isso é óbvio. Só que Deus não faz um sorteio. A gente estava comentando sobre isso antes da live. Deus não faz um sorteio. Amanheceu hoje, Deus faz um sorteio ali, vou escolher hoje quem que eu vou pegar a vida dela e vou transformar a maldição em bênção. Não. Deus transforma a maldição em bênção na vida daquele que se posiciona, daquele que identifica o mal e que o remove da sua vida. Então, o mal que você não trata vai te maltratar, vai te destruir. Então, você identifica esse mal e já começa ali a eliminá-lo do seu proceder, a eliminá-lo da sua caminhada, né? A forma como você trata o seu cônjuge, a forma como você trata os seus filhos, né? Procure não trazer, não permita, tenha domínio próprio, tenha autogoverno. Eu gosto muito dessa palavra autogoverno, porque se você não governa a si mesmo, você não governa mais nada. Você não governa mais nada. Se você não governa a si mesmo, você não governa mais nada. Então tenha autogoverno, saiba gerir as suas emoções, não deixe isso transparecer, não jogue isso para outras pessoas, isso boas ou ruins, que às vezes a pessoa ela é tão boa, ela é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre, que ela não consegue ser firme na hora que tem que ser firme, como era o caso de Eli. Se você estudar a história de Eli, você vai ver que ele era um homem passivo, que ele era um homem muito calmo, só que isso também foi ruim. E a gente sabe que a chave do sucesso é você saber dizer não. Exato, se posicionar. A nossa vida é muito mais... O nosso sucesso é muito mais medido pelos nãos que a gente diz do que pelos sims, né? Porque às vezes a gente é muito permissivo. A gente tá falando assim muito de filho e tal, mas às vezes no casamento... Casamento todo dia a gente é provado ali. Casamento é convivência. Você casa com uma pessoa, mas ela geralmente é totalmente diferente de você. Então, às vezes, numa discussão, um diz alguma coisa pro outro e acaba ferindo, machucando, mas aí, para não gerar uma discussão, aquela pessoa que foi ferida acaba deixando para lá e vai guardando aquilo dentro dela e não fala. No casamento, um dos pilares do casamento é o diálogo. É você saber a hora de sentar e falar, olha, vamos conversar, aquilo que você me falou me feriu, me machucou, né? Vamos conversar, vamos pôr em pratos limpos. Isso é a chave de todo relacionamento, mas no casamento isso é fundamental, você falar. A outra pessoa, a gente quando tá namorando, né, tem toda aquela paixão, mas a gente não conhece intimamente a outra pessoa. Só depois que casa que a gente vai conviver e entender um pouco dela. Então no começo ela não sabe aquilo que você não gosta, aquilo que te machuca. Às vezes a pessoa, né, um dos cônjuges foi criado ali num lar que era mais ríspido, então ele fala mais alto, fala mais grosso. E a outra pessoa já, geralmente é assim, né? Bem oposto. Exatamente. Então tem que sentar e falar. Falar, olha, eu não gosto que você fale assim, você me machuca, você me ofende. Olha, eu não quero que você me trate assim. Então tudo é o diálogo, a gente tem que aprender a falar, que às vezes algo te fere e aquilo vira uma amargura no teu coração, que lá na frente às vezes acaba o relacionamento por conta de mágoa. Mágoa é uma ferida que fica aberta ali o tempo todo e qualquer coisa, né? E às vezes... essa ferida vai ficando tão grande que a pessoa ela fica na autodefesa o tempo todo e vira aquele casal que tá sempre no embate, qualquer coisinha gera uma confusão, gera discussão, porque a ferida tá aberta, então é como se você colocasse o dedo, já doesse e a pessoa já... Então tem que tratar, a ferida tem que ser tratada, não dá pra você esconder ela, igual a gente coloca uma ferida na pele que você veste uma roupa e você esconde, não, a ferida no coração, na alma, você tem que curar, tem que tratar. Então assim, claro que a palavra de Deus diz que ele transforma maldição em bênção, mas você tem que deixar tratar. E tem coisas que é você que tem que fazer. Sentar com o seu cônjuge e conversar, sentar com seus filhos e expor as regras e disciplinas. Não adianta, quando você é muito permissivo com o filho, eles vão dar problema pra você sim. Quando você não sabe dizer não, principalmente dentro da sua casa, isso vai voltar contra você um determinado tempo. Isso vai voltar contra você e vai gerar muito problema. Então a gente precisa se posicionar e entender qual é o meu papel de mãe, qual é o meu papel de pai. Hoje a gente vê muito pai omisso dentro de casa. Isso tem gerado muito problema. Você é um pai. Lê o resultado, a consequência da criação ruim que ele deu aos seus filhos, Ofni e Finéias. Está em 1 Samuel 4, 10, 11. Lê, por favor. E diz assim, então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias.
Então, olha só a conclusão, né, da falta de postura, de posicionamento de Eli. Não só os seus filhos, mas 30 mil homens do exército de Israel, a arca foi roubada. Então, olha a consequência que gera quando a pessoa não se posiciona. Eli era o líder, né? Exatamente. Os teus filhos não precisam do seu agrado, eles precisam do seu amor, eles precisam do seu treinamento, da sua postura, eles precisam do seu testemunho diante de Deus. Então, isso no casamento também, né? O que chama mais atenção, o que aumenta a chama no casamento é a postura, né, do cônjuge, né? É o amor que a pessoa dá, né? Porque tem tanta pessoa por aí que agrada um ao outro, na frente um do outro. Isso acontece muito em casamentos que tem, infelizmente, que acontece o adultério. Quando um na frente do outro é um, agrada, mas por trás é outro. Ou até então, pior, né? Que a gente vê em relacionamentos, a agressão, por exemplo. Às vezes começou lá atrás com um tom de voz mais alto, mas aí a outra pessoa não se impôs, não falou, olha, vem cá, vamos conversar. Eu não quero que me trate assim, eu não admito que você fale assim comigo. Então, assim, não cortou aquele mal pela raiz, aquele mal foi crescendo até chegar às vias de fato, né? A agressão física. E isso tem muitos casos. Exato. Uma das coisas que me chama a atenção aqui é, tipo, os filhos não precisam de ser agradados por você. Eles precisam, principalmente, do seu testemunho. Não adianta você falar, filho, não faça isso se você faz. Eu me lembro, você me lembrou de um caso agora. Você me lembrou de um caso agora. Eu me lembro de uma mãe que nos procurou alguns anos atrás e ela me disse assim, olha, ora pelo meu filho que ele está perdido nas drogas. Você lembra disso? Lembro. Isso acontece sempre, mas esse caso me lembrou. E ela falou, ora pelo meu filho, que ele está perdido nas drogas. E quando eu fui orar com ela, eu notei o cheiro de cigarro. Na mesma hora eu parei a oração. E eu disse para ela, mas peraí, senhora, como que Deus vai libertar o teu filho se a senhora ainda não foi liberta? Então qual que é o testemunho que você tem dado dentro da sua casa? Peraí, qual que é o motivo do seu filho estar perdido? Porque a senhora também não dá um bom testemunho. Então, pede para Deus te libertar, porque o seu testemunho liberta o teu filho. Exato. Então, às vezes as pessoas querem resolver a coisa, jogar sujeira embaixo do tapete. Não é bem assim, não. Né? Você tem que tomar uma decisão, né? Cortar o mal pela raiz. Né? Como é que eu quero que os meus filhos não mintam se eles me verem mentindo? Né? Como é que eu quero que as minhas filhas, meu filho tenha um casamento abençoado se eles virem no meu casamento destrutivo? Né? Nós nunca brigamos na frente dos nossos filhos, até quando a gente tem que ter um diálogo, uma discussão sobre algum assunto, a gente tá os dois juntos para poder debater um assunto, porque a gente identifica que eles não são dignos disso, porque depois eles vão carregar esses traumas na vida deles, né? Então nós devemos identificar o medo, as dúvidas, os traumas, falta de posicionamento, falta de diálogo, indisciplina, falta de caráter, ser rude, né? Trazer os problemas para dentro de casa. Isso são maus que, se você não tratar, vão te maltratar. Engraçado, né? Essa falta de caráter é geralmente aquela pessoa que acha assim que ela comete uma falha em uma área da vida dela. E ela acha que, eu nasci assim, eu nunca vou conseguir vencer isso, sabe? Aquele famoso, por exemplo, a gente vê muito isso no casamento. Meu marido sempre foi mulherengo, e eu já aceitei. Não é assim que funciona. As nossas falhas de caráter, Deus trata, porque a gente é corruptível. Exatamente. A Bíblia diz que nós somos carne, então a nossa carne é muito falha. Por isso que nós temos que estar em constante comunhão com Deus. Porque quando você alimenta o seu espírito, a sua carne fica fraca, o seu espírito vence. Mas quando você não tem tempo com Deus, quando você não tem vida com Deus, quando você não alimenta o teu espírito, então ele não tem força para lutar. Porque a Bíblia fala que a carne e o espírito, elas militam, quer dizer, eles lutam. É uma luta entre a sua carne e o seu espírito. A sua carne quer uma coisa, o teu espírito vai querer outra. E pra gente estar fortalecido, você tem que fortalecer o teu espírito em Deus. Quando a gente não fortalece o espírito, a carne vai vencer sempre. Então a falha de caráter é exatamente isso. Não é que você é mau caráter, você está deixando a sua carne falar mais alto. Você não está fortalecendo o teu espírito. Para você vencer a carne, você tem que vencer na força do teu espírito. Exatamente. Fortalecer ele se alimentando da palavra de Deus, se alimentando com Deus, tendo uma vida com Deus, tendo comunhão com ele. Né? Até tem um exemplo bem legal aqui que eu quero que você fale. Do rato? Sim. Então, imagina um rato. Olha o exemplo que a gente meditou nisso.
Se você vê, você identifica lá na sua casa a presença de um ratinho, né? Você olha, dá um ratinho, meu Deus, tem um ratinho aqui, mas aí você sai pro dia a dia, você sai pro trabalho, você viu que tem um ratinho, ele passou correndo ali, mas aí você vai, você fala, é um ratinho pequenininho, aí você não trata aquilo, não resolve aquilo. Você fala, não, eu fui pro trabalho, eu fui pros meus afazeres, meu dia é muito corrido, você não buscou resolver aquele problema. O que vai acontecer? O rato vai trazer o ratinho pequenininho que você não matou, que você não eliminou. Ele vai trazer outros ratos, né? Eles vão procriar e daqui a pouco a sua casa vai estar infestada. Então é assim na nossa vida. Às vezes o probleminha que você fala assim, não, é um probleminha pequenininho. Deixa aqui, né? Quietinho. O meu marido fica lá no banheiro com o celular horas, a minha esposa fica lá no quarto com o celular horas. Não, mas não tem problema. Os meus filhos ficam isolados. É um problema pequenininho, daqui a pouco o marido está adulterando, a esposa está adulterando, os filhos estão perdidos. O meu filho chegou com um cheiro de maconha em casa. Mas é normal mas é normal, é da idade. Daqui a pouco o filho está perdido na cocaína, no crack, porque o mal não foi tratado no início. Porque às vezes é muito mais confortável você deixar as águas rolarem, né? Como diz aquela música, deixa a vida me levar. E claro que é mais difícil você se posicionar. Às vezes dói, principalmente se você já vem de uma criação assim. Você está acostumado a deixar as coisas acontecerem, né, soltas. Então, quando você resolve se posicionar, é difícil. Vai ter resistência, vai ser complicado para você. Mas a gente precisa se posicionar. Se você quer ter uma família abençoada nos padrões da Bíblia, se você quer ter um casamento frutífero, abençoado, aquele casamento que você deseja envelhecer com a pessoa, porque hoje em dia é incrível, você conversa com os casais, ninguém mais faz planos de casar para envelhecer juntos, não, a gente casa vendo o que dá, se não der certo a gente separa, você já casa com aquele intuito de, se não der certo vai separar, ninguém mais casa pensando, esse homem ou essa mulher, eu vou viver a minha vida inteira do lado dela, eu vou envelhecer do lado dessa pessoa. Então, a gente precisa atentar para isso e se posicionar, se posicione. Fale o que você não gosta, fale aquilo que você não aceita, converse, não precisa ter embate, não precisa deixar chegar na briga, nas discussões, mas fale. Com relação aos seus filhos, tem que se posicionar. A mãe e o pai são os líderes dentro de casa, não são os filhos. São vocês, não tem nada, é da idade, é da adolescência, não tem isso, não existe isso. Está debaixo do seu teto, você manda, você tem que governar. As crianças gritam por disciplina, mas a gente não entende isso. Mas o tempo todo elas estão querendo ser disciplinadas. E a gente vai deixando solto até que um dia isso se volta contra você. Exatamente. Inclusive a tarefa de hoje é essa. Identifique o mal, por menor que seja. É um mal, é pequenininho. Identifique o ratinho e elimine-o da sua vida. Então identifique o mal, por menor que seja, e decida eliminá-lo de sua vida. Então identifique. Deus vai trazer clareza a você. Então identifique ali, qual que é o mal? Por que eu estou tendo problema no meu casamento? Talvez porque você é rude com o seu marido, ou porque você é rude com a sua esposa. Identifique o mal, né? Identifique a forma como você trata os seus filhos. Eu deixo os meus filhos fazerem o que quiserem. Isso não é nem um mal pequeno, isso é um mal absurdo, né? Porque se eles fazem, mas é que ele é pequenininho, você vai ver o que vai acontecer quando ele crescer, né? Se ele não crescer, crianças precisam de disciplina. Se você não disciplina por pequeno, depois não adianta chorar, eu crio do jeito que eu quero, só que depois vai pedir ajuda, né? Por conta da má criação. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que a gente tem que criar. Então ame, mas identifique o mal, por menor que ele seja, e o remova da sua vida, tá bom? Então essa é a tarefa de hoje. Esse foi o Café com Fé dessa sexta-feira maravilhosa, dia 7 de agosto, amanhã, aniversário aqui do meu amor, da minha princesa, né? Tá mais linda com esse cabelo curto agora, né? Tá mais linda. Então identifique o mal e remova da sua vida, tá bom? Então tudo que a gente tem trazido aqui, eu quero deixar claro, tudo que a gente tem trazido no Café com Fé são coisas que nós vivemos, né? Nós vivemos na nossa vida, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, isso é o nosso devocional, a gente aplica o coração para viver. Não somos perfeitos, né? Ninguém é perfeito, mas também não buscamos melhorar a cada dia, né?
Também não deixamos a vida nos levar, não somos relapsos. Buscamos mentorias, treinamentos, isso, né, acompanhamos homens e mulheres de Deus, absorvemos aquilo que nós admiramos nas pessoas e trazemos isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Até porque ninguém nasce pronto, ninguém está pronto. A gente passou por muita coisa para chegar até aqui, mas é estar aberto a aprender, é estar aberto a falar, não, realmente tem algo errado na minha família, tem algo errado comigo, dentro de mim, eu preciso tratar. Então, assim, é um longo caminho. Nós temos 18 anos de casado já quase. Já fizemos 18 ou fizemos 17? Em março a gente faz 18. A gente faz 18 anos de casado. Já viu então, a mulher esquecer a data? Primeira vez. Eu esqueço tudo. É um processo. Tudo tem um processo. Nós passamos pelo nosso processo e estamos passando, né? Todo dia a gente aprende algo novo. Mas eu acho que o principal é você ter conexão com Deus, é você buscar a Deus, porque Deus, ele é maravilhoso. O próprio Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo, ele te mostra as suas falhas. E esse é o nosso desejo, né? Nós não estamos aqui em busca de fama. O Café com Fé tem o propósito de trazer Deus, trazer o que? A direção. Porque tem gente que acha assim, a gente vê muito isso. Às vezes está assistindo a live lá do camarada, tá girando, rodando, tá falando, tem um monte de gente assistindo porque ela quer que a outra pessoa faça por ela. Não, o que ele falou lá vai acontecer na minha vida. Se você não cumprir os princípios, Deus não cumpre as promessas, né? Essa é a verdade. Então nós trazemos a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? A Bíblia, se não for praticada, você não vai viver as promessas que estão lá na sua vida. Tem muita gente aí frustrada que não está vivendo porque acha que é o pastor que tem que fazer por ela, que é o bispo que tem que fazer por ela, que é o apóstolo que tem que fazer por ela. Não. Os homens de Deus profetizam, temos a unção para determinar bênçãos, mas se você não cumprir os princípios, você não vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida, tá bom? E Deus está te chamando a isso. Tudo que você aprender, coloca em prática. Por isso ali as tarefas, e a tarefa de hoje é essa: identifique o mal, por menor que seja, e decida eliminá-lo da sua vida, tá bom? Nós vamos orar e vamos ficar por aqui em nome de Jesus. Pode começar a oração, Cláudia. Meu Deus, muito obrigada, meu Pai, por esse tempo e por cada vida que o Senhor tem colocado na nossa vida, meu Pai, mesmo que seja através aqui da internet, Senhor. Nós queremos pedir pela vida de cada uma delas, que o Senhor as abençoe, meu Pai. Abençoe os relacionamentos, os casamentos, meu Pai. Abençoa, Senhor Jesus, a vida familiar, o relacionamento com os filhos. Meu Pai, que a gente aprenda todos os dias a pôr em prática, meu Deus, o que diz a Tua Palavra. Porque a Tua Palavra, Senhor, é luz, meu Pai, que ilumina a nossa vida, os nossos caminhos. A Tua Palavra tem que ser a nossa base, Senhor. Aqui tem tudo que a gente precisa para viver, para todas as áreas da nossa vida. A gente só precisa, meu Deus, aprender a consultar o Senhor, a crer em Ti, a confiar e esperar no Senhor, meu Deus. Então abençoa, meu Deus. Eu declaro que o dia de cada um deles será maravilhoso, abençoado. Derrama paz, prosperidade, saúde, meu Deus, amor e união na vida de cada um, em nome de Jesus. Que assim seja, meu Pai, e que esta pessoa possa identificar, Senhor, os males, por menores que sejam, mas que futuramente podem causar problemas terríveis na vida dela. Que hoje ela identifique e tenha força, meu Pai, para eliminar este mal da vida dela. Tratando melhor os seus filhos, educando-os como tem que educar, tratando melhor o seu cônjuge, agindo nos seus relacionamentos, enfim, toda e qualquer raiz de mal que seja agora eliminado da vida dela. Meu Deus, traz clareza a essa vida, que ela possa entender que a palavra tem que ser praticada, e praticada ela viverá o sobrenatural do Senhor na vida dela. Eu declaro cura sobre aqueles que estão doentes, eu declaro libertação, quebra de maldição e vitória sobre cada uma destas vidas. Que o Senhor visite os que estão doentes e os cure, que o Senhor visite os que estão, meu Pai, com a vida amarrada, que estão, meu Pai, em perturbações no fundo do poço, e o Senhor os liberte. Que a Tua glória alcance a cada vida e o Teu nome seja glorificado. Eu declaro um ótimo dia, um ótimo final de semana para a glória do Teu santo nome sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então é isso, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo final de semana. Segunda-feira nós retornamos com o Café com Fé, às 8h01 da manhã. E esse vídeo de hoje, daqui a pouco nós vamos colocá-lo lá no YouTube. Então ele vai ficar disponível no YouTube para que você possa assistir lá, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Um beijo no seu coração. Até logo. Deus abençoe e tenha um bom dia. Tchau, gente. Tchau, gente.